Pessoal do Brasil, nesse vídeo eu vou fazer um review desse carro que eu comprei recentemente. Eu vou falar aqui o que eu tenho achado dele. Faz mais ou menos uns 15, 20 dias que eu tô com ele. Vou mostrar um pouco ele por fora aqui, porque depois eu vou entrar nele pra falar melhor, passando menos vergonha. Pode crer? Eu tô num lugar público aqui e eu não sou esses youtubers que ficam tão à vontade assim, falando na frente dos outros. Mas eu acho que se você tá interessado nesse carro, você vai gostar muito do meu vídeo, porque eu vou falar bastante detalhes sobre ele. Inclusive eu vou responder questões polêmicas aí que todo vídeo sobre ele tem uma questão polêmica, que é se ele é um carro de mulher. E a minha resposta é que sim, é de mulher sim. Eu comprei, mas eu admito que ele é de mulher. Mas vamos lá. Vamos pro mais importante. Tem um vídeo de um cara inglês que chama Fred Dobbs. E ele descreve esse carro da seguinte forma. Ele tem esse carro. Será que dá pra ouvir? Tá alguém fazendo barulho pra caramba ali. Deixa eu ver se eu fecho o vidro aqui. Ele tem um carro desse de mais de 300 mil quilômetros. E a descrição dele é o seguinte. Se você tirar o bling, se você tirar as coisas superficiais, tipo esses detalhes de acabamento, essas coisas que quebram assim, essas coisas realmente quebram nesse carro, não são de tão boa qualidade. Tipo, isso aqui é plástico, por exemplo. Mas você tirar as partes superficiais, né? Você vai ficar com um carro que tem uma mecânica muito sólida. Inclusive esse carro tem um motor de Uno. É o motor Fire Evo 1.4. Então se você quiser um carro pro apocalipse, esse aqui não seria um carro ruim, porque a mecânica dele é muito boa. O cara andou mais de 300 mil quilômetros, ele ficava guinchando a moto dele, guinchando o barco com o carrinho, e o carro nunca deu muito problema assim. Então esse carro tem uma mecânica muito sólida. Estou falando da versão Cult, que tem o motor Fire Evo, tá? As versões Sport Air e Lounge, que tem o motor Sport Air, já é mais questionável se vai ter qualidade. Vocês me desculpam o fato de estar sem o rádio aqui, isso é porque eu tirei ele para colocar o Bluetooth, né? Então o rádio dele não vem com Bluetooth para ouvir música, eu fiz essa adição, tô fazendo lá, o cara vai fazer para mim, pode crer? Agora, vamos para polêmica questão, né? Esse carro é de mulher ou não? Por que eu falei que esse carro é de mulher? Assim, eu acho que a concepção desse carro, quem desenhou, quem teve as ideias e desenhou o carro, ele tava em mente o público feminino, sim, na minha opinião. Por quê? Primeiro que ele é um carro pequeno, né? Quem gosta de carro pequeno para poder manobrar mais fácil, geralmente é uma coisa que apela um pouco mais pro público feminino. Quer ver outra coisa que apela pro público feminino que ele tem? Ele tem assistente de subida, né? Para você não descer com o carro sem querer na subida. Até a versão manual, que é minha, tem esse hill holder. Também é uma coisa que eu diria que apela um pouco pro público feminino. Outra coisa muito comum nesse carro é o câmbio dualógico. O meu tem o câmbio manual, mas a maior parte deles tem o câmbio dualógico. Eu diria que é um câmbio que apela mais para o público feminino, por quê? Os homens reclamam que o dualógico é meio lento na troca de marcha, que ele não é muito eficiente. Eu aposto que as mulheres adoram o fato de que elas não precisam trocar de marcha e nem ligam para essa questão de ser troca lenta. Pode crer? Vou te dar um outro exemplo agora. O acabamento interno dele, tá vendo como ele é todo bonitinho? Ele é um carro que apela muito pro visual, para ser bonito. Então ele tenta aumentar a sensação de luxo através da beleza. Eles fazem peças que deixam o carro mais empiriquetado. Tipo, por que eles cromaram isso aqui? Para ficar bonitinho. O que esse banco vermelho, assim? Eles empiriquetam o carro, né? Existem duas formas principais de você deixar o seu carro mais luxuoso. Uma é você aumentar a qualidade dos componentes internos, e a outra é aumentar a beleza. São duas coisas independentes, né? Você pode aumentar a qualidade sem aumentar a beleza. Por exemplo, você pode colocar plástico mole, colocar alcântara, materiais que são de maior qualidade, que geralmente eu diria que apelam mais para o público masculino. Você pode ver review de carro, os caras sempre ficam falando, plástico duro, plástico mole. Eles são fascinados em saber se o plástico é mole ou se o plástico é duro. Por quê? Porque as peças de plástico mole são de maior qualidade, que não necessariamente apelam tanto para o visual. Esse carro, em termos de qualidade, não é muito boa as peças dele, é tudo plástico duro, não tem um plástico mole nesse interior inteiro, tá? Porém, ele apela pro visual, entendeu? Então eles decidiram investir no visual mais do que na qualidade aqui. Apesar disso, eu diria que a qualidade é ruim? Não. Eu diria que a qualidade é decente, tá? Esse era um carro que ia para o mercado europeu. Os botões aqui do volante são muito bons, por exemplo. Os controles são bons e tal. Tem algumas coisas que são meio ruins, né? Aqui a lataria, por exemplo. E é tudo plástico duro. Um motivo do plástico mole ser superior ao plástico duro é que ele evita ruídos, né? Então, tanto o ruído de plástico batendo vai ser reduzido pelo plástico mole, né? Porque ele vai bater menos.
quanto ele vai ter um pouquinho mais de contribuição com o isolamento acústico do carro, né? Porque ele absorve mais o ruído. Então esse carro vai ter um pouco mais de ruído interno, de plástico batendo, do que se fosse um carro de plástico mole, um Audi da época, por exemplo, o Audi A3, que talvez não seja tão bonito, ele é bem simples, mas tem essa qualidade maior. Pode crer. Então, eu acho que assim, esse é mais ou menos um resumo assim desse carro. Ele se esforça para ser bonito e talvez ele não se esforce tanto assim em qualidade. Apesar disso, ele tem um motor muito robusto. E assim, agora a parte mais negativa assim, que por ser um carro que veio pouco pro Brasil, ele tem peças caras, tá? E a elétrica dele não é tão robusta quanto a mecânica, tá? Então, ele tem direção elétrica que às vezes pode acabar dando problema no módulo, coisas assim. E você vai ter um pouco de dificuldade em encontrar peça, ou vai ser mais caro do que se fosse algum outro carro, porque ele é um carro mais exclusivo, tá? Então, o que é que pode dar problema para você? Pode dar o ar-condicionado, inclusive o meu carro tá com problema no ar-condicionado. Eu levei literalmente uns 10 caras diferentes para ver isso e cada um dá uma opinião diferente do que ele acha que é. Então, isso é uma parte infeliz. Então é como eu disse antes, né? Tirando os blings, tirando as coisas superficiais, tipo ar-condicionado, coisas que você não precisa no apocalipse zumbi, esse carro quebra, ele não é tão confiável assim, tá? E ele é meio caro de manutenção. Mas o powertrain, né, o motor, é muito confiável. Pode crer, pessoal do Brasil. Então, uma outra coisa que eu diria aqui é o seguinte: se você estiver querendo comprar esse carro, é muito comum você querer levar o carro no mecânico antes de comprar, né? Você pede para o proprietário para deixar você levar no mecânico. Eu acho que eu te daria um conselho seguinte: leva no autoeletricista, nos caras que mexem em elétrica de carro, beleza? Porque eu acho que a maior parte dos problemas mais caros que esse carro pode ter vão estar na parte elétrica. A mecânica, por mais que tenha alguns problemas, é a mecânica de Uno, né? Você pode levar no mecânico normal e também no eletricista. O meu carro teve problema na elétrica. Provavelmente o problema do ar-condicionado é na elétrica. E a direção elétrica dele funciona normal, mas o módulo tá pitando que tem algum problema na direção elétrica dele, entendeu? Isso é uma coisa que o mecânico não vai notar. Eu levei esse carro pro mecânico antes de comprar, ele não notou nada. Ele falou: nossa, esse carro tá maravilhoso. O câmbio tá muito liso, a embreagem, porque tinha acabado de trocar a embreagem, né? Ele achou uma maravilha, mas a parte elétrica não tá 100% nesse carro, entendeu? E o mecânico não ia conseguir perceber isso. Acho que é isso em geral, assim. Agora eu vou comentar um pouco sobre o tamanho dele e o que eu não gosto nesse carro. Então vamos pro que eu não gosto, que eu acho que é mais importante. A característica mais negativa desse carro, na minha opinião, não é o tamanho. O tamanho, pra mim, eu sou solteiro, né? Não tenho que ficar me preocupando em levar a gente atrás. Não compre esse carro se você quer levar a gente atrás, tá? Não tem espaço. Ignora esse negócio aqui, mas se você tem filho e tal e pretende levar a gente atrás, simplesmente não compra. Não é pra você esse carro. Se você é solteiro ou você é um casal sem filhos, não vai faltar espaço pra você. Eu tenho quase 1,90 de altura, né? 1,87. E pra mim sobra espaço. Eu nem uso o banco na última posição aqui. Enfim, os bancos da frente são bem espaçosos. O porta-mala, o pessoal reclama que o porta-mala é pequeno, mas pra mim, honestamente, não tá sendo nenhum problema não. Eu consigo, sobra muito espaço sempre que eu quero fazer alguma coisa. Isso que eu nem tô apelando para deitar o banco, né? Se eu deitar o banco, ele fica com um porta-malazão grandão. Pode que, pessoal do Brasil. O que é que eu não gosto, então, que eu falei que eu ia falar? Esse carro, quando você está em velocidade mais alta, velocidade de rodovia, tipo 100 por hora, 120 por hora, ele transmite muito a sensação de velocidade para quem está dirigindo ou no passageiro, para quem está dentro da cabine. Por quê? Parte disso deve ser a questão da instabilidade, mas eu não acho que esse seja o fator mais relevante. Eu acho que o isolamento acústico dele em altas velocidades é ruim, simplesmente. Você ouve muito barulho de vento, parece um carro barato. Se você já teve a experiência de andar em um carro barato, tipo um Celta a 100 por hora, e um Civic a 100 por hora, você sabe do que eu tô falando. O carro mais caro, assim, mais bem acabado, você não percebe, você não tem muita sensação de velocidade. Você fica confortável, você pode estar a 120 por hora que você está muito relaxado, você pode até dormir. Já um Celtão raiz, não, parece que o carro tá suando, sabe? E infelizmente esse é um carro, isso pra mim, eu não pego muita estrada, mas eu acho desagradável essa característica. Eu acho que a Fiat simplesmente pecou nisso. Eu não acho que o fato dele ser um carro pequeno justifica isso. Não acho que isso tenha a ver com ser um carro pequeno. A instabilidade pode até ter, né? O fato dele não ser tão estável quanto um carro grande. Mas o isolamento acústico, o que tem a ver com ser um carro pequeno? Simplesmente eles pecaram nisso, na minha opinião. Eu acho que isso é mais porque ele é feito para ser um carro urbano, né? Ele é muito mais pensado para ser um carro urbano do que um carro de estrada. Você não tem espaço na mala e tal, então eles deixaram isso
assim, ignoraram essa questão, não investiram muito nisso. Pode crer, pessoal do Brasil. O que mais eu tenho a dizer? Esse é um carro muito bem equipado, tá? Para um carro da época, o meu carro é 2012. Tem direção elétrica, tem piloto automático, tem a versão câmbio automático também. Tem 3 versões, automático, automatizado e manual. O ar-condicionado não é digital, é coisa, mas tem também teto solar, vidro retrovisor que faz o elétrico, o ajuste elétrico, pode crer. Então, tô pensando aqui se eu tenho algum outro comentário a fazer. Outro comentário que eu tinha a fazer é o seguinte: antes de comprar eu achava esse vermelho muito feio. Eu acabei comprando porque na configuração que eu queria desse carro, que era o câmbio manual e não é muito fácil de achar, com teto solar, acabei só achando vermelho. Mas no fim eu gostei, achei muito bonito, tá? É muito mais bonito que um banco normal, cinza ou preto, de carros comuns. Esse próprio banco aqui, preto, eu já vi e achei feio, em comparação. Pode crer. Algumas coisas são meio de má qualidade, né? Como eu falei, tipo, essa pecinha aqui é meio mole, assim, você não sente muita firmeza. Assim, você não esperaria que um Audi, por exemplo, teria essa... Tá vendo esse barulhinho? Mesma coisa a exterior, né? Também é um pouco assim. O meu carro tem som Bose, né? Isso é legal, ter o som Bose. Aumenta o swag e malemolência. Se você tiver mais alguma pergunta, eu acho que eu não lembro aqui mais o que eu tenho pra falar, acho que não tem mais nada. Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. Eu tenho gostado muito desse carro, não me arrependi, apesar da questão... Teve uma questão grave, né, que foi da direção elétrica. Direção elétrica não é grave, porque ainda funciona, mas o ar-condicionado é grave, porque ele não refrigera tanto assim quanto o ar-condicionado em perfeito funcionamento. E talvez saia bem caro para arrumar, né? Ah, uma coisa que eu reclamaria, todos os carros até 2014 não tem som Bluetooth. Então, os carros até 2014, se eles tiverem um sistema Bluetooth, eles vão ter conexão sem fio com o seu celular, porém não toca música. Então é inútil, né? Ele só serve para você dar comando, falar, liga pro meu amigo João. Quem faz isso em carro? Ninguém faz, é inútil esse negócio. E é um opcional ainda, o cara que comprou esse carro pagou por esse opcional, não dá pra entender essas coisas, né? Mas não tem música, então para instalar música nele, eu tive que instalar um módulozinho, vou instalar um módulozinho no som, e não é fácil de instalar, é bem difícil achar alguém que saiba fazer esse trabalho de instalar um módulozinho Bluetooth no som, que não é pendrive, né? Não é esses pendrive que tem baixa qualidade e fica falando the Bluetooth device is really too powerful. Não é esses, é um de altíssima qualidade, mas é difícil encontrar alguém que instale. Pode crer, pessoal do Brasil. Agora eu acho que é isso mesmo. Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro. Até a próxima.